8h15. Saia do impedimento. Na Band Vale, bate-papo esportivo com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. É hora do bate-papo esportivo, é sempre ao vivo, é em áudio e vídeo em nosso canal do YouTube, youtube.com/Rádio Band Vale FM e em 102,9 para a maior audiência regional. Alô, Antônio Carmo, bom dia, boa semana. Muito obrigado, bom dia para você, Cláudio Nicolini, um bom dia muito especial sempre a todos que nos acompanham aqui no bate-papo esportivo, ano 20 da Band Vale. Olha, começando com uma nota triste, Antônio Carmo, informação que chegou agora de manhã, nossos companheiros da Rádio Bandeirantes acabaram de informar, perdemos essa madrugada um grande nome da crônica esportiva, Paulo Soares, o amigão da galera, nos deixa com apenas 63 anos, bastante jovem, passou pela nossa Rádio Bandeirantes de São Paulo, aliás, a RB, eu não consegui pegar agora, é dele o título da Libertadores de 99 do Palmeiras, ele transmitiu Sim. a grande final, o título do Palmeiras naquele ano, ele que passou por 2 anos pela Rádio Bandeirantes e nos últimos anos militava na ESPN Brasil, fez uma dupla também de mais de uma década com o Antero, os dois apresentavam o Jornal Noturno, uma dupla de categoria. O Antero nos deixou há pouco tempo e o Paulo Soares agora foi repetir essa dupla lá no além, Antônio Carmo. Vai-se Paulo Soares. Mais um grande nome aí da nossa classe, da crônica esportiva, paulista e brasileiro, Paulo Soares com Antero Greco, sem dúvida alguma, o que ficou marcado. Lembro-me bem dele na Bandeirantes, realmente o título do Palmeiras da Libertadores, a primeira Libertadores do Palmeiras, teve a narração na Rádio Bandeirantes do Paulo Soares. O José Silvério chegou em 2000 para a Rádio Bandeirantes, né, vindo da Rádio Jovem Pan. E aí, depois que o Fiore Giliotti saiu em 96, aí ficou o Dirceu Maravilha, houve ali uma entre-safra, veio o Paulo Soares, até que José Silvério chegou e tomou conta da locução esportiva da Rádio Bandeirantes. Mas ele realmente ficou marcado pelas apresentações do jornal da ESPN, onde ele e o Antero Greco faziam muitas brincadeiras, davam risada, era realmente um jornal diferenciado pela tranquilidade e pelo ótimo humor dos dois. Ele teve muitos problemas, Nicolini, ao longo aí dos últimos anos, teve que operar a coluna, depois teve problemas, acho que na garganta também, uma série de problemas que impediram, ele já estava sem trabalhar fazia um bom tempo já, e como você disse, muito jovem, ainda acaba nos deixando, é uma pena, fica aqui a lembrança e a saudade. Muito bom o registro do nosso cantinho de saudade, como diria o Fiore Giliotti. Bom, dito isso, vamos para os resultados do final de semana, movimentadíssimo, Antônio Carmo, no Brasileirão, Fortaleza afundou de vez o Sport 1-0 no sábado, olha o Vascão aí, tô falando que o Expresso da Vitória tá de volta, 2-0 no Cruzeiro, vitória importantíssima do Vasco, hein? Juventude e Internacional empataram em 1-1 e ainda no sábado o Atlético Mineiro ganhou do Mirassol, 1-0, Carmo. Bom, os resultados de sábado normais, aí a gente sabia da dificuldade que o Cruzeiro teria contra o Vasco, que dá uma boa melhorada na competição, né, e consegue uma vitória muito importante depois de ter empatado com o Flamengo, de ter vencido o Bahia em jogo atrasado, consegue dar uma boa respirada, pula para o 11º lugar com 30 pontos e fica numa situação bem mais confortável, né? Tem 2 rodadas atrás, o Vasco estava beirando a zona de rebaixamento, agora já está na frente do Corinthians, do Ceará, do Atlético Mineiro, do Internacional, do Santos, e o Cruzeiro marca o passo lá na tentativa de chegar ao primeiro lugar. Não era fácil, né? Fortaleza e Sport, Nicolini, aí eram os 2 piores do campeonato, jogando em casa, Fortaleza prevaleceu, o Sport realmente não vai ter como escapar desse rebaixamento. É o Sport que anunciou o Jair Ventura lá de técnico, né? Mas não vai ter. Não, o Vitória, né, que anunciou o Jair Ventura, o Sport continua com a mesma coisa. Não vai ter como mudar. O Inter estreou o Ramon Dias num empate ruim com o Juventude, ruim para os dois,
O Atlético Mineiro ganhou no sufoco do Mirassol, esse time muito difícil de ser batido, apenas a 4ª derrota do Mirassol no campeonato. O Atlético fez 1-0 logo no comecinho, depois teve um jogador expulso no primeiro tempo e foi na base da raça para garantir 1-0. Se no meio de semana o Atlético tinha vencido com um gol no último minuto do Bernardo, né, contra o time lá do Bolívar, dessa vez fez um gol logo e garantiu a vitória, a primeira vitória no Campeonato Brasileiro do Atlético Mineiro, comandado pelo Jorge Sampaoli. Muito bom. No domingo, o Vitória com Jair Ventura e tudo não teve jeito. Perdeu para o Grêmio na Arena, na matinê, das 11 da manhã, 3-1. Fluminense ganhou o Clássico no Rio, 2-0 do Botafogo. O Bahia se recuperou ao vencer o Palmeiras, 1-0. Bragantino e Santos ficaram no 2-2 em Bragança Paulista. O Bragantino saiu na frente, o Santos virou e o Bragantino no final do jogo conseguiu o empate. E o Flamengo ganhou do Corinthians em São Paulo 2-1 e está mais líder do que nunca, Antônio Carmo. Silvio Alberto não serve para ajudar o Palmeiras mesmo, né? Perde um pênalti de Colina. Começando por esse jogo que fechou a rodada, o Corinthians fez 30, 40 minutos no primeiro tempo para fazer 4-0. O Flamengo parecia que estava dormindo, né? Parecia que estava jogando com o Master. Aí, pênalti aos 10 minutos, o Yuri Alberto imita Alexandre Pato naquele jogo contra o Grêmio, na Copa do Brasil lá de 2012, sei lá. Vai dar uma cavadinha, a bola nem anda, né? O sentado, o goleiro do Flamengo, Rossi, pegou a bola, esperou, teve que puxar a bola ainda, né? Coisa mais ridícula. O cara quer dar uma cavadinha, faz diferente, bate pelo alto. Tá? O Memphis fez isso contra o Mirassol esse ano no Walter, mas bateu pelo alto, né? Quando o cara erra a cavadinha, vai bater. Aí não foi cavadinha, foi rasteirinha, né? Coisa horrível. Né? Recuadinha. Recuadinha. Boa. É ótimo, mas pode ser colocado isso aí para o jogador. Isso aí, recuadinho. Pro goleiro. E aí o Corinthians continuou, ele perdeu depois mais 2 ou 3 gols que poderiam ter dado. O Corinthians podia estar ganhando, sinceramente, no primeiro tempo, Nicolini, de 4-0 não seria injustiça, não. Um 2-0 estaria, olha, muito bem, muito bom para o Flamengo, ainda. Perder só por 2, barato, né? Aí vem o segundo tempo, com 2 minutos, aí o Roberto faz o gol, chora, o Corinthians que estreou uma camisa daquelas para vender apenas, né? Tem quem goste. E aí faz o gol, pronto, tirou em Aca, fazia 4 meses que não fazia gol, pronto, estou recuperado. Mas o Flamengo falou, quer saber de uma coisa, vamos jogar bola, e aí passou a jogar, 5 minutos depois já empatou, e aí você via que o jogo ficou para a mão do Flamengo, e a vitória veio lá pelos 40 do segundo tempo, e o Flamengo conseguiu importantíssima vitória. Uma vitória, Nicolás, que é aquela hoje, dá para dizer, vitória de campeão. Pela rodada, Cruzeiro perdeu, Palmeiras perdeu, e o Flamengo estava perdendo, e poderia ter perdido de 4-1, 4-2, e ganhou de 2-1. Então, é a rodada que, a hora que acabar o Campeonato Brasileiro, se o Flamengo for campeão, 3, 4 pontos aí, 2 em cima do Palmeiras e do Cruzeiro, aquela vitória contra o Corinthians foi fundamental, porque nos pontos corridos sem isso. Às vezes você perde um jogo, Sim. Você fala, nossa, no final você perde o campeonato por 2 pontos. Aquele jogo que eu perdi em casa pro lanterna da competição, quando eu poupei todo mundo e lascou tudo. E quando ganha um jogo desse, a vitória, o Flamengo fez um péssimo primeiro tempo, um bom segundo tempo, e o Corinthians se perdeu totalmente, não conseguiu ganhar um jogo que estava na mão dele, poderia ter sido diferente. O Palmeiras não jogou nada, mereceu a derrota, teve problemas, 2 jogadores saíram machucados aí no primeiro tempo, importantes para o time, o Piquerez e o Evangelista, isso faz diferença, mas acontece com todo mundo. E aí quem entrou não deu conta do recado, gramado ruim, péssimo, parecia o gramado da Fonte Nova, tá parecendo o gramado da Copa Paulista aí, né, dos campos da Copa Paulista. Então, tá bravo. Abel reclama, o Rogério Ceni fala, vai jogar no sintético, o Abel fala, jogar no sintético é muito melhor que jogar nesse pasto aqui. E aí fica essa discussão. Mas o Bahia mereceu ganhar o jogo, estava no momento ruim no campeonato, precisava da recuperação. O Palmeiras entrou em campo também, parece que ainda assim, com aquela letargia depois de ter ganho do River, agora vamos viajar para Salvador, tomar água de coco, mas tinha jogo. E a derrota pode sacar, porque o Palmeiras perdeu os 2 jogos para o Bahia, Nicolini. Quando você monta a sua estratégia de campeonato, você fala, contra o Bahia eu consigo 4 pontos, 3 em casa, 1 fora. E perdeu os 2. Então agora ele tem que pegar um jogo aí e ganhar fora de casa 2 jogos difíceis. Ganhou do Inter, por exemplo, que é sempre complicado.
como vai pegar o São Paulo domingo no Morumbi, tem que ganhar para recuperar esses pontos e continuar ainda na briga pelo título. Outro time que se recupera no campeonato é o Grêmio, né, Nicolino? Ganhou do Inter na Bacia das Almas, aquele jogo em que ou Mano Menezes ou Roger Machado ia dançar. Dançou o Roger. Mano Menezes ficou, o Grêmio ganhou do Inter, empatou com o Botafogo, graças a um pênalti de VAR, que nunca foi, né, na quarta-feira, a gente acho que nem falou sobre isso, uma vergonha, aquele pênalti marcado para o Grêmio, e ontem fez 3-1 no Vitória, que também caminha passos largos aí para um rebaixamento. E o Fluminense, na estreia de Luiz Eubeldia, foi bem, quebrou um tabu aí contra o Botafogo, 2-0, o Cano voltou a fazer gols, o Flu ganhou e o Botafogo também dá uma patinada. Assim como o Red Bull e Santos, um empate que não é bom para nenhum dos dois. O Santos é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 5 pontos já a mais do que o Juventude, já dá uma boa respirada, mas tinha condições de ganhar, né? Quando virou para 2-1, teve o jogo na mão e não soube segurar. E o Red Bull, depois de alguns jogos sem perder, perdeu do Cruzeiro, agora empata contra o Santos e fica ali naquela posição intermediária. Enfim, tudo aquilo que a gente já está acostumado a ver em cada rodada com as suas mudanças de endereço, viu, Nicolini? É isso. Hoje tem o São Paulo, Antônio Carlos, lambendo suas feridas pós a eliminação da Libertadores, pegando o Ceará. Jogo duro no Morumbi, hein? Complicado pelo momento do São Paulo, principalmente, que vem de 3 derrotas consecutivas. Ele tinha vencido o Botafogo, aí perdeu para a LDU, 2-0. Perdeu para o Santos, 1-0. Perdeu para a LDU, 1-0. 3 derrotas seguidas sem sequer marcar um golzinho. Eliminado da Libertadores, hoje a torcida, uma parte da torcida lá já informou, haverá um grande protesto na entrada do Morumbi. O jogo que hora é? 8 horas, né? Então, 18 horas estão convocando uma manifestação. 20 horas. Fora Casares, fora não sei quem. O Crespo está garantido lá por enquanto, né? Nesse protesto de grande parte da torcida de São Paulo programado para hoje no Morumbi, que deveria ter um público bem pequeno. O São Paulino tem sido um grande destaque do São Paulo, assim como o Vascaíno lá em São Januário. O São Paulino Morumbi tem sido um destaque aí, não só na Libertadores, mas no Brasileiro, apoiando o time. Mas hoje, o pessoal do São Paulo está de cabeça baixa, desanimado, e o jogo não é fácil, como você disse. Ceará faz uma campanha mediana aí, com 28 pontos, perto do Corinthians, do Vasco, do Atlético Mineiro. São Paulo, se quiser pensar em Libertadores, que é o que resta para o São Paulo hoje, campeão brasileiro ele não será, com 35 pontos tem que ganhar, né? Mesmo assim ainda vai continuar na 7ª colocação. Jogo complicado. Se houver mais um tropeço do São Paulo aí, a crise explodirá de vez no Morumbi. Tem que ganhar para espantar esse problemão. A tabela do Campeonato Brasileiro, alguns times com 23 jogos, outros com 24, outros com 25, Antônio Carlos. O Flamengo é líder isolado, 54 pontos em 24 hoje, partidas. de qualquer maneira. Por pontos ganhos, perdidos, médios, de qualquer jeito é o líder. Ele, até ontem, o Palmeiras era o líder por pontos perdidos. Só agora 2 derrotas tem o Flamengo. Só 2 derrotas tem o Flamengo. Isso, Nicolini. O time, quando ele é campeão brasileiro, com 5, 6 derrotas, ele é campeão. O Flamengo caminha para isso, porque ele só tem 2 derrotas em 24 jogos. Ele perdeu um jogo a cada 12. Ele perdeu no primeiro turno para o Santos e depois perdeu para o Cruzeiro, ou para o Cruzeiro e depois para o Santos. Né? A derrota para o Cruzeiro, normal, a derrota para o Santos até naquele momento foi um resultado meio inesperado. Então o Flamengo não perde, né? Só 2 derrotas, e ele com 16 vitórias é o líder do campeonato, aí com 54 pontos, mesmo que o Palmeiras ganhe o seu jogo atrasado do primeiro turno aí contra o Juventude, ele vai alcançar o Flamengo em número de jogos e ficará ainda 2 pontos atrás. Então hoje, a rodada do fim de semana para o Flamengo foi favorabilíssima. Verdade. O Cruzeiro é o 2º colocado em pontos ganhos, tem 50, mas tem 25 jogos, 2 a mais, por exemplo, que o Palmeiras, que é o 3º colocado com 49. Aí abre um espaço, Antônio Carlos, de 7 pontos do 3º para o 4º colocado, que é o Mirassol, que tem 42 pontos em 24 jogos. Depois vem Botafogo e Bahia com 40, aí abre outro espaço de 5 pontos para o São Paulo, que é o 7º colocado. E aí, Antônio Carlos, do 7º ao 16º, que é o Santos, somente 7 pontos, né? Separam as duas equipes. 8 pontos. O São Paulo
tem 35, Fluminense 34, Bragantino e Grêmio 32, Vasco 30, Corinthians 29, Ceará 28, junto com o Atlético Mineiro, mas os dois têm 23 jogos, Internacional 28 e o Santos 27. E aí abre 5 pontos para a zona do rebaixamento. O campeonato começa a se definir, Antônio Carmo? Tem uma parte lá de cima, né, Nicolini, que já está há algum tempo para Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. Sabe qual é o jogo de quinta-feira no Maracanã? Flamengo e Cruzeiro. Quer dizer, se o Flamengo ganhar, quinta-feira, meio de semana, tem Campeonato Brasileiro. Jogo atrasado? Né? Não, rodada completa. Meio de semana tem rodada completa. Porque a Libertadores é só dia 22 de outubro. Então agora nós teremos, agora e na semana que vem, daí dá uma paradinha para a data FIFA. Então, se o Flamengo ganhar do Cruzeiro quinta-feira, abraço o Cruzeiro, valeu Cruzeiro, e se concentra na Copa do Brasil, onde ele tem chance de ser campeão. E procura já se garantir aí na Libertadores, né? Porque daí, meu amigo, o Flamengo, que tem um jogo a menos que o Cruzeiro e 4 pontos a mais, ele vai passar a ter 7 pontos a mais com um jogo a menos. Ganhando esse jogo a menos, ele passa a ter 10 pontos a mais do que o Cruzeiro. Isso já para o final da competição, não é na 10ª rodada, já vai ser na 27ª, 28ª. Acaba o Cruzeiro no campeonato. Eu vejo assim, na quarta-feira. O Palmeiras vai jogar contra o Vasco, em casa, tem que ganhar. Imagina o seguinte, Palmeiras empata, o Flamengo ganha do Cruzeiro, o Flamengo dá um salto daqueles que dificilmente os adversários o alcançarão. Então o campeonato é Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras na briga pelo título hoje ainda, mas o Cruzeiro é bom lembrar, tem 2 jogos a mais do que o Palmeiras, quer dizer, se o Palmeiras ganha esses 2 jogos, ele vai a 55, abre 5 sobre o Cruzeiro, então, mas tem que ganhar também, tem esse detalhe, né? O time que tem jogo atrasado... O Cruzeiro está vivo porque ele joga com o Palmeiras e com o Flamengo ainda, né? Então tem que ganhar os dois, joga, né? Exatamente, e faz isso daí. E aí ele está na briga. Será que o Mirassol terá gás suficiente para segurar uma 4ª colocação? Você pode colocar a Libertadores até o 6º, né? Que tem a pré-Libertadores ali para 2 times, que hoje seriam Botafogo e Bahia. Então depende muito de uma sequência, como acontece aí quando você pega uma Série B do Atlético Paranaense, ganha 7 jogos seguidos, pular do 15º para o 3º lugar. Então aí o Fluminense, que ganhou ontem, se ele ganha mais 3 jogos seguidos aí, ele pula já para o G4, dependendo dos resultados dos outros. Ainda tem muita coisa para acontecer nessa parte de cima. Eu acho que para brigar pelo título, Nicolini, não foge mesmo de Flamengo, Palmeiras e o Cruzeiro, que se perder quarta-feira, eu repito, na minha opinião, já era, esquece o título. Se ganhar do Flamengo no Maracanã, volta tudo de novo, né? Aí embola tudo outra vez, vai depender daquilo que o Cruzeiro vai fazer lá. É um jogo que o empate já é melhor para o dono da casa, que é o Flamengo, do que para o próprio Cruzeiro. E lá na parte de baixo da tabela, Fortaleza tenta sair agora, com a chegada do Martim Palermo, ganhou 2 jogos, aquela coisa toda, ver o que pode acontecer aí. Mas, né, dificilmente vai haver mudanças aí. Cai em 4, né? Assim, 2 haveria uma mudança maior, mas com a queda de 4 é difícil achar que o Sport escape, não escapa, né? O Vitória, acho que está numa situação pior do que do Fortaleza, apesar de ter 1 ponto a mais. E Santos de Inter, Atlético Mineiro, trabalham aí por 2, 3 vitórias para, na sequência aí, ter um pouquinho de tranquilidade. É isso. Série B, Antônio Carmo, 29ª rodada, o Atlético Paranaense entrou no G4. Vitória sobre o Operário, 1-0. O Atlético Paranaense que vem voando nessa segunda metade do campeonato. Aí no retorno, o Atlético Paranaense está deitando e rolando. O Criciúma perdeu em casa para o Paysandu ontem 4-2. Novo Horizontino só empatou com o Vila Nova 1-1 e com isso saiu do G4. O Remo ganhou do CRB 4-2, o Botafogo perdeu para a Ferroviária 2-1, o Cuiabá ganhou do Atlético 2-1. Hoje tem Amazonas e Chapecoense, América de Belo Horizonte e Volta Redonda, Avaí e Coritiba. Amanhã o Goiás fecha a rodada contra o Atlético Goianiense, podendo reassumir a liderança que hoje é do Criciúma. O líder Criciúma jogou em casa com o Lanterna Paysandu. Com 10 minutos fez 1-0. Aí você fala, bom, ainda bem que eu apostei seco aqui no Criciúma, que vai ser 2-3, né?
ele toma uma virada e toma de 4-2, teve um jogador expulso quando estava 3-2, piorou e tal. Mas você vê como é que é o futebol, essa igualdade no Brasil que o pessoal comenta muito, Nicolini. Não é porque um é líder e o outro é lanterna que acabou, que o lanterna não precisa nem ir para o jogo, ele vai. E entra usando ali tudo que pode, eu preciso desses 3 pontos de qualquer maneira, e a vitória deixa ele a 5 pontos para sair da zona de rebaixamento, e o líder Criciúma, que assumiu a liderança quarta-feira, poderá ter ficado com ela uma rodada só, né? Porque se o Goiás ganhar o jogo dele amanhã contra o Atlético Goianiense, é clássico lá de Goiânia, né? Ele já sai dali da zona. O Coritiba, se ganhar hoje, já tira o Criciúma da liderança do campeonato que ele conquistou exatamente na última rodada. Agora, o grande time do momento do campeonato é o Atlético Paranaense, né? 7 vitórias seguidas, de 15º para 3º colocado. Extraordinária a recuperação do Atlético Paranaense. Demorou para chegar. Agora, é difícil continuar ganhando, hein? Quando ganhar a 8ª, 9ª, 10ª partida seguida, é difícil acreditar que isso aconteça. Daqui a pouco acontece um tropeço, aí de novo volta ali para ficar fora do G4. Mas é o grande time do momento, assim como o Cuiabá, encostou também no G4 com 2 pontos a menos, com a vitória de ontem. É um time que tá irregular no campeonato, mas nesse momento você tem que olhar ele aí com atenção, porque pode chegar. É isso. Vamos ficar de olho. Na Série C, a Ponte Preta subiu, Antônio Carmo. A Macaca vai estar de volta na Série B ano que vem. Bateu e voltou na Série C. A Ponte Preta conseguiu acesso com 2 rodadas de antecedência no quadrangular do Grupo C. Empatou com o Náutico 1-1. O empate foi no último lance do jogo, no último minuto. Estava perdendo o jogo em casa. Empatou no último lance e aí esperou a noite, o Brusque ganhou do Guarani e com esse resultado a Macaca não pode mais ser alcançada em número de pontos e vitórias. E com isso já subiu. A Ponte Preta já está na Série B do ano que vem e deixou a batata quente na mão dos outros 3 concorrentes do grupo. Tá todo mundo vivo, Antônio Carmo. E aí a briga continua agora na próxima rodada. Guarani e Náutico, se o Guarani ganhar, praticamente sobe. Praticamente só depende do Brusque, né? Isso. E o Brusque pega a Ponte Preta. Tá. A Ponte Preta que deve ir com o Fraldinha para jogar no Augusto Bauer, que o pessoal já não recebe mesmo assim, eu vou lá, não vou. 4 meses sem salário. Ela quer o título, né, Nicolini? E para disputar o título, ela tem que ser a campeã do Grupo C. E para disputar o título com o campeão do Grupo B. E aí tem um dinheiro bom da CBF. Então vamos ver o que vai acontecer. De maneira extraordinária, voltou a Ponte Preta, com a recuperação, os problemas todos aí de falta de salário que a gente já comentou e tal, e os jogadores dentro de campo mostrando realmente uma competência muito grande, uma hombridade muito legal. E aí fica a briga agora para Guarani, Náutico e Brusque, né? O Guarani, se ganhar do Náutico, como você disse, praticamente só vai a 9 pontos, a não ser que o Brusque ganhe depois os 2 jogos e o Guarani perca da Ponte, mas caminha para isso. Agora o Náutico quase ganhou da Ponte, faltou pouco, e ele vai pegar o Guarani em Campinas de novo. Pode até ficar em Campinas já para treinar a semana inteira. E se ele vencer, Nicolini, ele vai a 7 e fecha na última rodada em casa contra o Brusque. E aí o Náutico passa a ser favorito. Então o Guarani sabe que o jogo de sábado para ele é mais do que decisivo para tentar o acesso. Não, e para o Guarani também, para não precisar depender do derby contra a Ponte Preta. Por isso. Vai jogar o derby na última rodada. Isso. E já pode muito entrar bom. com No outro grupo, São Bernardo também. deu a nota. No outro grupo, São Bernardo deu a nota, perdeu em casa para o Floresta. E o Caxias perdeu para o Londrina também no Centenário 1-0. E aí, que Floresta e Londrina se enfrentam domingo. Quem ganhar, sobe. Antônio Carmo. Tá? Se empatar os dois, dá chance pro azar de alguém que pode ganhar do outro lado, tá bom? Que vem ali de trás. Você vê que o São Bernardo era o líder do grupo, perdeu, caiu para 3º lugar, só tinha empates nesse grupo, né? Eram 6 jogos e 6 empates. E agora, 2 vitórias por 1-0 dos visitantes, não dos mandantes. Por isso a coisa mudou aí. Londrina e Floresta lideram o grupo agora. Então ainda está tudo equilibrado, isso que você falou, se der empate em Londrina e Floresta aí, o São Bernardo ganhando o Caxias, ele vai encostar e vai decidir na última rodada, dependendo só dele. Então ainda tem esse grupo aí bastante
tumultuado em termos de acesso, todo mundo está na briga aí, Londrina, Floresta, São Bernardo e Caxias. É isso. Na Série D, recorde de público na Arena Pernambuco, 45.500 pessoas presentes, viram a derrota do Santa Cruz para o Barra 2-1, decisão na Arena Barra em Itajaí, no próximo sábado às 16h. Meu querido Antônio Carmo, o Santinha é o segundo clube a zerar a Arena Pernambuco, feito que só tinha acontecido com o Sport na decisão do campeonato de Pernambuco. Lotação total, né? Para a Arena Pernambuco nesse jogo do Santa Cruz. E que pena, dó da torcida, né? Santa Cruz ainda saiu na frente, fez 1-0, mas tomou a virada. O time do Barra é bom, né? E é favorito. Joga pelo empate agora em casa para ficar com o título, né? E conquistar de maneira inédita um título aí nacional. Já fez muito. O time foi fundado em 2014, novinho, né? Tem uma parceria lá com o Hoffenheim da Alemanha e tal. É um clube empresa que está muito bem estruturado e já está na Série C. Acho que a gente vai ouvir falar bastante desse Barra aí, desse maldito futebol moderno, né? Mas ele está fazendo o trabalho dele aí e deverá ser o campeão da Série D. É uma pena a grande torcida do Santa Cruz, que saiu frustrada e cobrando o técnico Marcelo Cabo. Esse Marcelo Cabo também, né, dirige tudo quanto é time do Brasil e consegue acesso, né? Aqui, ali, daí é demitido ali de um lado, mas está sempre aí no meio dos times da Série C, Série D, consegue alguma coisa, né? Chegou a passar aqui pelo interior de São Paulo, em algumas campanhas aí da Série A2, Marcelo Cabo. Campeão no Atlético, mas lá no norte no Atlético Goianiense, em Goiânia, e tá aí com Santa Cruz. Copa Paulista, definidos os finalistas que vão disputar campeonatos nacionais ano que vem. É o 15 de Piracicaba, que ganhou do Comercial 1-0 sábado num lotado Barão da Serra Negra, uma festa tremenda, festa de título para o 15 de Piracicaba, que chegou à final e vai disputar ou Copa do Brasil ou Série D, e o Primavera precisou dos pênaltis, ganhou do Grêmio Prudente 5-4 nos pênaltis, depois de 2-1 no tempo normal ontem, no Majestoso, e também está na decisão. Esse Primavera está com tudo e não está prosa, hein, Antônio Carmo? Ano de 2025 extraordinário para o Primavera, né, Nicolino? Conseguiu o acesso da Série A2 para a Série A1 como vice-campeão. Pela primeira vez vai jogar em 2026 a Série A2 e a Série A1, Paulistão, e vai ter ou a Copa do Brasil ou o Campeonato Brasileiro para ele poder disputar aí no ano que vem. Quer dizer, um ano extraordinário para o Primavera. E nem jogou em casa esse campeonato da Copa Paulista, hein? Jogou em Campinas, porque o estado dele lá está passando por reformas, né, para poder atender a federação para o campeonato do ano que vem, o Campeonato Paulista da primeira divisão. Então, ano maravilhoso para o Primavera. O 15, como você disse, lotando lá com sua torcida o Barão de Serra Negra, conseguiu o acesso. 15 já foi campeão uma ou duas vezes da Copa Paulista, volta a ter um calendário nacional depois de algum tempo. É um time que está sempre aí nesse estágio, estava batendo na trave para conseguir alguma coisa nesse sentido nos últimos anos, agora conseguiu. E o Primavera foi a surpresa. O Primavera ganhou nos pênaltis, né, do Grêmio Prudente. Ganhava de 2-0, estava se classificando. Aí no finalzinho, já nos acréscimos, teve um pênalti para o Prudente, que fez o gol. Aí foi para os pênaltis. E aí, sabe quem foi o goleiro do Primavera, Nicolino? O mão de alface do Ariel, aquele que falhou aí naquele São Zé e Taubaté pelo São Zé, naquele gol do Taubaté, que a bola escapou no meio da mão dele. É o titular do Primavera. Não, ele é o reserva, é que o titular foi suspenso, ele foi expulso lá em Prudente, não podia jogar. Mas ele foi contratado aí nessa reta final para ser o goleiro reserva. E ele estava no RT de Minas, onde ele subiu com o RT, conquistando o acesso no Campeonato Mineiro da Série A2 para a Série A1. E aí, acabou o campeonato lá, o Primavera o trouxe. E ele chegou na primeira semana, já teve que entrar no jogo lá de Prudente, e ontem conseguiu defender 2 penalidades. Não é um goleiro assim que eu acho de confiança, mas está sempre bem empregado, né? Aquela velha frase de Roberto Silva, parece filho de político, está sempre bem colocado, o Ariel, né? E fez 2 defesas e o Primavera subiu. Mas a torcida do São José não tem nenhuma saudade dele. Para fechar, deu franca na Farmaconde Arena ontem, 8-4-7-6, Antônio Carmo.
e não vai ser em Franca que o São José vai ganhar, né? Pelo jeito, vamos lá cumprir tabela. Vai virar série lá para isso, muito provavelmente perderá já na quarta e já vem embora. Não acredito que São José ganhe na quarta e force um terceiro jogo na quinta. A não ser que Franca entre muito relaxado já na quarta-feira. O time de Franca é muito melhor, apesar que ontem virou só no último período. São José foi bem até o quarto período, aí Franca impôs seu ritmo e ganhou o jogo. Não é impossível, obviamente, mas dentro de uma normalidade deve dar Franca, sim, para conquistar a vaga mais uma vez para a final, o maior time do basquete brasileiro dos últimos 5 anos. Vamos nessa, Antônio Carmo, boa semana para você, até amanhã. Muito obrigado, Cláudio Nicolini, para você, aos amigos todos que nos honram com a audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Uma ótima semana, gente, até mais. Saia do impedimento. Na Band Vale, Bate-Papo Esportivo, com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. Agora 8h46. Vamos às atualizações das rodovias e das estradas que cortam a nossa região com Cleiton Martins. Vamos lá, Carol. Bom, a rodovia Dutra aconteceu um acidente próximo ao quilômetro 112 em Taubaté, sentido São Paulo. As viaturas estão em atendimento no local, segundo os nossos ouvintes da Rádio Band Vale em 102,9. Para quem segue também pela rodovia Presidente Dutra, quilômetro 155 e 141, congestionamento